não somos a única espécie que faz guerra. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em 29 de janeiro de 1974, começou uma sangrenta guerra na África que duraria 4 anos, até junho de 1978. Guerras na África, na verdade em qualquer região do globo, não são grande novidade. O fato de ter sido uma guerra extremamente cruel, sangrenta e ter terminado em genocídio, infelizmente, também não é algo tão incomum. O grande fator diferenciador desta guerra foi que ela não aconteceu entre humanos, mas entre chimpanzés, e a crueldade e a ferocidade da guerra chocou até os pesquisadores humanos da região. Os chimpanzés eram tidos, vocês sabem, como excepcionalmente pacíficos. Veja, não estamos falando que não haviam brigas entre 2 indivíduos. Sim, isso é relativamente comum em todo o reino animal, particularmente na competição por uma fêmea ou pela posição de dominação do grupo. Chimpanzés também têm brigas individuais. Estamos falando de guerra aberta entre 2 grupos independentes, em que os indivíduos de um grupo visam explicitamente exercer violência sobre indivíduos do outro grupo, simplesmente por serem do outro grupo. Não estão disputando fêmeas, território, dominação do grupo, apenas querem a morte do outro grupo. Chimpanzés, vocês sabem, junto com os bonobos, são as espécies primatas mais próximas a nós, humanos. Compartilham muitos de nossos comportamentos, até o uso de ferramentas, embora sejam ferramentas bastante rudimentares. Também replicam nossa estrutura social, vivem em bandos de até 40 indivíduos, de forma muito similar como, acredita-se, os primeiros hominídeos viviam. Vamos explicar como aconteceu essa guerra dos chimpanzés e depois explicar por que isso tem relevância para o libertarianismo. A Grande Guerra de Gombe aconteceu entre 2 comunidades de chimpanzés no Parque Nacional de Gombe, na Tanzânia. É uma região habitada por muitos primatas, portanto, muito usada por estudiosos humanos. Particularmente nessa época por Jane Goodall, uma conhecida primatologista famosa por pintar o ser humano em seus livros como um ser absolutamente corrupto e vil, ao passo que os primatas, chimpanzés e gorilas seriam seres pacíficos e amistosos. Curiosamente, coube a ela testemunhar tal evento particularmente chocante. O parque comportava então 3 grandes grupos de chimpanzé: o Kasaquela, o Kakombe e o Mkenke. O Kasaquela era o maior deles, comandado por Lick, o chimpanzé líder do grupo. Lick morreu de causas naturais em 1971 e outro chimpanzé assumiu o posto, Humphrey. Embora ele fosse forte, era muito mais agressivo que Lick, o que gerou forte descontentamento no grupo. 2 irmãos, Charlie e Hugh, estavam sempre disputando e entrando em brigas individuais com Humphrey. Em determinado momento, os grupos se separaram. Charlie e Hugh saíram e levaram outros 6 machos e 4 fêmeas e mais os seus filhotes e formaram um outro grupo, o Kahama. Até aqui, nada de ordinário. Chimpanzés são seres territoriais. O novo grupo migrou para o sul, encontrou uma área que não entrava em conflito com o grupo anterior e assim se seguiu por alguns anos. Até que, em janeiro de 1974, 6 chimpanzés do grupo Kasaquela, inclusive Humphrey, o líder, saíram em uma expedição premeditada em direção à área do grupo menor e encontraram um dos machos, o God, se alimentando sozinho em uma árvore. Eles deliberadamente derrubaram God e mataram eles com golpes. Foram vistos por pesquisadores comemorando a vitória. Esse modo de ataque se seguiu nos próximos anos. Grupos saíam de sua área normal para ir no território do outro grupo, buscar machos sozinhos e atacá-los. A maior parte dos casos saía do grupo maior, o Kasaquela, e no final eles sofreram apenas uma baixa, enquanto o grupo menor, o Kahama, foi totalmente dizimado, um verdadeiro genocídio. A história, porém, não terminou bem para os Kasaquela.
Com todo esse esforço de guerra e a diminuição do grupo, acabaram sendo deslocados por outros grupos e perdendo espaço na floresta. Essa grande guerra dos chimpanzés mostra comportamentos muito ligados a humanos. Na época, houve até quem não acreditasse que Jane Goodall estivesse falando a verdade. Achavam que ela estava vendo coisas, excesso de antropomorfismo, vendo características humanas onde elas não existiam. Porém, desde então já foram documentadas várias outras situações semelhantes entre grupos de primatas. O fato é, sim, chimpanzés fazem guerra e de forma muito similar a humanos, com estruturas organizadas, planejamento, distinção cultural entre nós e eles, estratégias de ataque e, principalmente, crueldade. Como eles fazem isso sem uma linguagem, sem se comunicar? Bem, isso é outro assunto. E sim, como já sabemos, grupos de chimpanzés, tal como outros animais coletivos, lobos, hienas, leões, formam grupos muito bem estruturados em que existe um líder. O papel do líder é justamente resolver conflitos entre os demais componentes do grupo. Tipicamente, o líder é o animal mais forte daquele grupo, justamente por isso ele lidera. Não há dúvida que, no caso da Grande Guerra dos Chimpanzés de Gombe, Humphrey se sentiu traído pelo grupo desertor, planejou e executou uma sangrenta batalha de vingança. É uma triste constatação ver que animais podem ser tão cruéis quanto seres humanos, mas, pensando bem, nem é algo tão notável assim. Não faltam exemplos de crueldade entre animais no mundo. Mas no final das contas, o que isso quer dizer para o libertarianismo? Isso significa que o Estado é algo natural? Nós humanos, tal como nossos parentes primatas e outros tantos animais sociais, vamos sempre ter líderes? Que essa ideia de sociedade sem governo não funciona porque intrinsecamente sempre vamos buscar líderes? Anarcocapitalismo refutado, certo? Bem, não é bem assim. É preciso separar claramente liderança de coação. Liderança, por definição, não requer coação. Coação, força, é usada exatamente quando não há liderança. É um fato que liderança é algo natural em qualquer grupo. Todos nós fazemos o papel de líder e de membro do grupo, dependendo do objetivo do que estamos fazendo naquele momento. Aliás, esse é um conceito importante. Não existe essa história de macho alfa ou líder único em todas as frentes. Mesmo em grupos de animais como lobos, chimpanzés, etc., conforme a situação, eles podem ser liderados por elementos diferentes. Todos nós fazemos papel de líder em algumas situações e papel de membro do grupo em outras, mas é inevitável em animais sociais existir liderança. Seguir liderança é sim algo positivo até para quem segue, porque justamente permite que seja gerado o fator de força do grupo. Chimpanzés, lobos, hienas, leões e, lógico, humanos são apenas alguns dos animais que percebem a força do grupo em relação à força do indivíduo. Mas a força do grupo requer uma liderança, requer que alguém tome a frente e faça o planejamento, requer um líder. Agora, o Estado não é um líder. O Estado é um grupo de pessoas que usa essa tendência natural do ser humano de seguir a liderança para escravizar pessoas. E a prova mais simples disso é justamente a necessidade de coação do Estado. O anarcocapitalismo não prega uma sociedade sem líderes, apenas entende que você deve ser livre para escolher a quem vai seguir em cada situação. Principalmente porque, ao contrário de grupos de chimpanzés, leões, lobos, etc., cuja capacidade de comunicação e tecnologia praticamente obrigam a uma liderança territorial, nós já passamos dessa etapa. Liderança sempre vai haver, mas você não precisa estar restrito ao local físico em que você está. Você deve ser livre para buscar lideranças, exemplos, apoio, onde achar melhor. A sociedade de leis privadas não significa a ausência de liderança, apenas a escolha livre dessa liderança na parte da proteção pessoal para empresas especializadas nisso, da mesma forma que entregamos a liderança na educação para professores que julgamos capacitados,
liderança em clubes esportivos para técnicos especializados, liderança em mecânica para o mecânico de nossa confiança e assim por diante. Não há por que a segurança pessoal ser distinta das demais áreas de atuação humana quanto à forma como optamos por ela. Cabe aproveitar aqui o tema biológico para estender essa analogia a um outro ponto. Esse argumento eu já vi em alguns lugares. Nosso corpo não seria um grande comunistão, um grande Estado gerido por um governo central? Não existe um governo criado pelas células nervosas do seu cérebro que comanda o seu organismo, com as demais células sendo meramente subordinadas a essas? Talvez o estado máximo da evolução de qualquer animal social seja se reorganizar em um novo organismo. De fato, quando vemos, por exemplo, as formigas, existem inúmeras espécies de formigas, algumas são relativamente independentes, outras são praticamente colônias em que só a rainha reproduz, praticamente um organismo só. Talvez isso indique que todo animal social, ao longo do tempo, tende a se organizar como um organismo. Essa analogia é, porém, ainda mais fraca que a primeira. Existe uma diferença fundamental entre as nossas células e a nossa sociedade. As nossas células, lembrem-se, possuem todas o mesmo DNA. Cada célula do nosso corpo se originou do óvulo inicial por mitose. Todas elas são, digamos, irmãs gêmeas clonadas, todas muito similares umas às outras. Isso é uma diferença fundamental entre um organismo e um governo. Esse tipo de analogia pode provocar alguns pesadelos, porém, talvez num futuro com engenharia genética, as sociedades humanas passassem a ser feitas por clones de uma mesma pessoa. Talvez nessa situação, com todas as pessoas de um grupo tendo o exato mesmo DNA, sendo todas as mesmas pessoas geneticamente, apenas com variações nos fenotipos para especialização funcional, talvez aí governos façam sentido. Mas esse absurdo utópico é felizmente campo de ficção científica. Indivíduos diferentes como a nossa sociedade, a liderança é bem-vinda, mas coação, Estado, é escravidão. Por isso, lembre-se sempre, sim, liderança é natural no ser humano, o Estado não. Anarcocapitalismo é a natureza humana mais pura. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!